Cumprimento meus colegas integrantes da mesa diretora, em nome deles e demais colegas vereadores assistentes que nos acompanham, imprensa, comunidade que nos acompanha também, pela transmissão ao vivo, pelo YouTube, pelo Face, nossa comunidade de forma geral, meu boa noite a todos. Em nome de Deus, às 20 horas e 8 minutos, declaro aberta a sessão ordinária número 1324/2026. Inicialmente, convido aos presentes para juntos fazermos um minuto de silêncio pelo falecimento de Iracilda Maria Kunzler. Prosseguindo, coloco em discussão a ata da sessão ordinária número 1323/2026. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Peço à secretária que efetue a leitura das matérias do expediente de hoje. Projeto de Lei número 054/2026 dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 26.037,50, oriundos de excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de Lei 055/2026 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 455.000, oriundos de superávit financeiro e de outras providências. Projeto de Lei substitutivo 056/2026. Altera a Lei Municipal 3.199/2021, que dispõe sobre o programa de concessão de benefícios eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Passando ao pequeno expediente, não havendo manifestações, razão pela qual passamos ao grande expediente, no qual pela ordem está escrito o vereador Décio Trilho. Saúdo inicialmente o presidente dessa casa, o vereador Jorge Lima, em nome dele saúdo os demais colegas, em especial meu colega Maurício, então, minhas colegas Jennifer e também Anitta. Saúdo quem nos assiste aqui no auditório, saúdo também aqueles que nos ouvem, daí aqueles que estão nos vendo, então, pelas mídias sociais, Facebook, também YouTube, e também aqueles que nos ouvem, então, pelo link da Câmara de Vereadores. Também saúdo, então, em especial aí os funcionários dessa Casa Legislativa, o pessoal da imprensa que aqui nos acompanha, tá? E toda a população, então, de Humaitá, aqui do centro, bairros, vilas e também do interior. E, por que não, o pessoal da região, então, que nos assiste de algum modo. Bem, pessoal, uma série de assuntos para colocar aqui, tá?
inicio aqui pela questão do novos furtos, então, em cemitérios aqui na região, tá? E mais uma vez, somos vítimas aqui no cemitério São Roque de Maitá. Tá? Vários e vários furtos. Eu lembro que ano passado, no mês de março, tá? Teve um furto de grande monta ali. E desde então não, a gente já vinha cobrando há mais anos até essa questão de melhorias do cemitério, como colocação de iluminação pública, câmeras de vigilância, tá? E até hoje nós não prosperamos. Tá? Ano passado, então, depois daquele furto monstruoso que houve ali, com danos expressivos para muitas famílias aqui de Maitá, foi então iniciado um projeto aí de colocação de luzes. Só que aí a RGE fez a parte dela, e parece que eu estava adivinhando isso. Eu acabara de falar isso na sessão passada, das providências que precisariam ser tomadas pelo Executivo, de dar andamento naquela colocação de luz lá no cemitério. Tá? Como eu falo, eu sou um técnico em segurança pública. Tá? É um local ermo, abandonado literalmente, longe de habitação, tá? Um local escuro, tá? É um prato cheio para marginais. Tá? E aí a RGE já faz meio ano que coloca lá então a ligação da rede elétrica e o Executivo patinando. Não fez absolutamente nada além daquilo que já está lá. Tá? Foi colocado um poste, uma caixa de luz, a RGE fez a ligação e a parte interna, então, do cemitério, nada. Tá? E mais uma vez, somos vítimas. Tá? Mais uma vez, famílias choram pelos seus entes queridos lá que foram mais uma vez violados, tá? Pelos danos que agora precisarão arcar mais uma vez. E aí eu digo, para nós talvez não incentivarmos mais essa marginalidade a retornar até no cemitério, eu já havia solicitado isso no ano passado, tá? Para nós substituirmos aquelas letras de metal, tá, por placas de acrílico, fomentando esse tipo de crime. Tá? E eu acho que não dá mais. Um furto, e isso aí de certo modo mexe com a sociedade. Eu estive olhando lá, são vários e vários jazigos que não têm mais identificação nenhuma. Vai se perder memória, inclusive, do município de Maitá. Muitas famílias não residem mais aqui, não tem mais quem olha por aquilo, e agora não tem mais identificação. Tá? Então, eu digo, acho que já estamos aí com quase 500 mil, quem sabe mais do que isso de prejuízo nesses últimos furtos, tá? Enquanto que a colocação de luz lá e algumas câmeras lá, quem sabe daria uma bagatela aí de 20, 30 mil. Tá? Então, Executivo, acho que está mais do que na hora. Acho que chega de desculpas esfarrapadas e lenga-lenga e vamos fazer alguma coisa de concreto. Que a RGE já fez a parte dela faz muito tempo. E eu acreditava no passado que o demorado seria a RGE, mas não. O demorado, na verdade, é o Executivo Municipal de Maitá. Uma inércia total. Bem, aí fico analisando também outras coisas. Tá? Sede Nova anunciou agora, poucos dias atrás, tá, um investimento na casa de 2,7 milhões de reais em asfaltos para o perímetro urbano, para a ligação com o município de Maitá. E aí eu fico questionando, Executivo maitense, 340 metros até hoje? É isso que o povo do Maitá espera do Executivo? Sendo que o mandato anterior, então, 2021 a 2024, conseguiu fazer aproximadamente 7 mil metros, 7 quilômetros de asfalto. Está na hora, Executivo, vamos nos mexer. A mesma coisa, o projeto da RSC 472. Está na hora, Executivo, não dá mais. Tapar o sol com a peneira e o crescimento e o desenvolvimento e a geração de emprego, a geração de renda e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos vai ficar aonde? Condenados a ir embora mais uma vez, sem expectativa, sem esperança nenhuma de permanecer em Maitá. Executivo, eu sei que o senhor está no 3º mandato já. Se até hoje o senhor não teve vontade de fazer pelo povo, então faça a partir de agora. Deixe um legado, pelo menos, para a sociedade. Porque senão depois a história vai lhe condenar. Aí, analisando um pouco também a questão de demissões em Coronel Bicaco. Coronel Bicaco, então,
foram demitidos lá 9 secretários, 12 CCs e também 24 ali cargos que na verdade estavam recebendo FGs. Tá? FGs que foram retirados então do pessoal. Me parece uma coisa bastante agressiva, tá? Mas deve ter suas razões. Só que daí, há pouco tempo atrás, PL 013 aqui, o Humaitá fazendo o inverso. Será que as realidades são tão distantes, tão diferentes? O município do Humaitá nada em dinheiro e o município de Coronel Bicaco está falido? É uma contradição, sim, gritante. Foram aprovados aqui, não por mim, tá? A contratação de mais 5 CCs e mais um secretário aqui. Ou é nós que estamos nadando contra a maré, ou são eles. Uma das duas. Eu acredito que somos nós, tá? Que estamos fazendo tudo errado. Porque crescimento e desenvolvimento, geração de emprego, geração de renda, não se faz inchando a máquina pública com contratinhos de seletiva ou, senão, cargos de confiança. Acho que não é por aí o caminho. Tá? Executivo, então, quem sabe aprenda com o pessoal aí da região, e vamos mudar os rumos do município de Humaitá. Bem, aí eu falo também com relação aos inquéritos que então estão tramitando agora em forma de processos no judiciário. Eu vi uns comentários que tem gente que não está preocupada, que vai virar em pizza, que os valores são baixos. Só que aí me chama a atenção, eu que desço ali em direção ao Parque da Judeias todos os dias, aí não tem horário fixo para descer ali. Aí eu vejo os últimos dias aí depois então do afastamento do secretário, um Peugeot preto, uma Hilux preta, estacionada ali no pátio do secretário afastado. Aí eu pergunto, por coincidência, são veículos que eu já vi o senhor prefeito municipal está transitando. Se não tem preocupação, e aí eu digo assim, eram os veículos do prefeito que estavam lá? Eu faço esse questionamento. Se eram os veículos do prefeito, era o prefeito que estava lá também? E se era o prefeito, o que ele estava fazendo lá? Porque eu não havia visto esses veículos lá ainda. Então ficam esses questionamentos. Esses veículos eram do prefeito? Se era o prefeito que estava lá, o que ele estava fazendo lá? Me cheira, sabe, uma coisa bem estranha isso. Nunca havia visto esses veículos lá. Nunca. Em horários distintos, inclusive. Um dos veículos era em horário comercial. Por volta de 14 horas aí, no dia de semana. Então é estranho isso. Mas esperamos que, quem sabe, o prefeito se manifesta com relação a isso. Aí esses dias também alguém comentou que os valores são poucos, os valores são baixos. Não interessa se foram R$10, se foram R$5.000, se foram R$15.000, se foram R$1 milhão, Até então os valores eram baixos, sim, mas eles iriam evoluir muito. E aí eu digo assim, não é pelo valor que se estipula o crime, que senão, eu vou dar um exemplo aqui, artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, se eu matar uma criança, não dá nada? É esse o entendimento da legislação? Não, muito pelo contrário, inclusive é um agravante. Então, pelo amor de Deus, a sociedade me entende bem, Eu sei que os valores não são lá milhões, mas não foi deixado crescer, que fique bem claro. Caso contrário, quem sabe chegaria em milhões sim. Para finalizar, então, falo também com relação à premiação que a Escola Fernando Ferrari recebeu agora recentemente, do Alfabetiza Tchê, que é um programa do governo do estado que visa, então, premiar as escolas que seus alunos aí conseguem se destacar em aprendizados. E aí, a Escola Fernando Ferrari aí foi contemplada dentro daquelas 200 escolas, então, que o estado normalmente premia no ano. E essa premiação, ela faz referência ao ano de 2024, que fique bem claro, não é dessa gestão, é da gestão anterior, a premiação é da gestão anterior. Eu gostaria de poder vir aqui, nos anos subsequentes, e também dizer parabéns à escola em razão de ter recebido premiações, que não ficamos só nessas premiações lá com relação ao mandato passado, e sim, que também ocorram essas premiações no mandato atual.
Pois sim, a educação é o futuro da humanidade, de certo modo, e é o futuro para a nossa geração aqui também, para os nossos jovens, para as nossas crianças, tá? Mas só que eu não quero ver apenas as nossas crianças, nossos jovens aqui bem educados, bem formados e não ter como ficar aqui. Por isso que eu brigo tanto pela questão de crescimento, de desenvolvimento, tá? Porque eu não quero ver todos esses jovens indo embora, igual foi a minha geração, tá? Poucos permaneceram aqui. Tá? Então, mais uma vez, parabéns então ao pessoal da Escola Fernando Ferrari, tá? Por essa premiação, tá? E aguardo com ansiedade de que muitas outras premiações venham então para o município de Humaitá, tá? E para finalizar, já finalizo aqui dizendo para as mães, então, quem sabe não vai dar tempo posteriormente, tá? Um feliz Dia das Mães, então, para todas as mamães. Ah, e para aqueles, então, que não têm mais a sua mamãe, quem sabe seja um momento de reflexão, e também, quem sabe, substituir isso, um abraço na sua irmã, na sua tia, tá? Ou mesmo, quem sabe, numa filha que já é mãe. Muito obrigado. Passamos à ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 054/2026, dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no valor de R$ 26.037,50, oriundo de excesso de arrecadação e da outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei número 055/2026 dispõe sobre a abertura do crédito suplementar no valor de R$ 455.000, oriundos da Seguridade Financeira e das outras providências. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, Jorge de Lima, em nome dele, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras, os servidores dessa casa, o público aqui que se faz presente, os prestadores de serviços, os ouvintes do YouTube, no link da Câmara de Vereadores também. Pois bem, gostaria de vir aqui falar um pouquinho de uma questão de dúvida que eu tenho em relação ao projeto 55, que se refere à abertura de crédito. Tem um valor de R$340 mil que fala sobre melhorias do centro administrativo. E eu não sei até então, até porque esse projeto veio bastante vago, não se tem plano de trabalho, não se tem um projeto, não sei se engloba as melhorias que estão sendo realizadas do prédio da Câmara de Vereadores ou não, ou esse valor é apenas da reforma da Câmara, ou vai ser englobado juntamente a reforma da Câmara com o centro administrativo. Talvez os colegas vereadores tivessem essa informação para nos passar aí, não só para nós vereadores, mas pela comunidade, digamos assim, né? Porque é um valor bem significativo, né? R$340 mil em reformas, dá para se fazer bastante coisa, né? Então, acredito eu que não seja apenas da Câmara, né? Ou esse valor não é para a reforma da Câmara, mas enfim, gostaria que tivesse um esclarecimento de certo modo. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloque em votação. Quem estiver de acordo, permanece como está, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei substitutivo número 056/2026, altera a lei municipal número 3.199,
2021, que dispõe sobre o programa de concessão de benefícios eventuais no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Décio. Bem, senhoras e senhores, esse projeto de lei 056, então, já veio com um substitutivo aqui, em razão de algum probleminha no original. Aí eu falo o seguinte, tá? Na justificativa desse projeto, ele fala unicamente com relação a deslocamentos, tá? Me parece-me que eles estão querendo fazer referência aqui àquele auxílio combustível, tá? E se nós formos ver aqui, na lei original, tá? A lei original 3.199/2021, ela fala em 8 auxílios, tá? Fala em auxílio medicamento, fala em auxílio, então, deslocamento, combustível, fala em auxílio leite, fraldas e tudo mais, tá? E aí eu faço a seguinte colocação, só para deslocamento, beleza. Então, assim, eu digo, a princípio, é isso que diz na justificativa do projeto. Só que, eu digo, não temos carros aqui para deslocamentos? Temos bastante. Acho que temos bastante, sim, até táxi estão usando, né? E outra coisa, não foi comprado, não foi adquirido ali um carro especificamente para fins de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, que é justamente, tá, o que essa lei fala. Tá? Ela fala em questões de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, pessoas talvez com um pouco mais de idade. E aí eu digo que, quem sabe até seria bom para essas pessoas. Mas e nós vamos fazer, vamos continuar gastando o combustível que nós estamos gastando, que é muito maior do que no mandato passado? Nós vamos continuar gastando com táxi igual, nos mesmos patamares, ou tem uma justificativa de que realmente aumentou muito essa demanda, tá? Claro que a gente não vai discordar disso, nós não vamos chegar aqui e dizer nós somos totalmente contra, mas algumas coisas precisam ser colocadas assim, tá? Vai ficar a critério do secretário municipal de saúde dizer sim ou não. Que estranho isso, é estranho. Tá? Então, vai ter um estudo lá, um parecer da área da saúde. E aí eu digo, tomara que seja bem feito, tá? Tomara que não seja direcionado, tá? Tomara que não façam rolos nisso, tá? Nós vamos ficar atentos, tá? E se tiver que fazer solicitação de dados, tá? Nós vamos solicitar. Apesar de que a gente já sabe que possivelmente o executivo vai pegar e vai negar os dados. Ele vai usar a lei, que não pode fornecer os dados lá do pessoal, lei de proteção. Tá? Mas, mais uma vez eu digo assim, se for usado só para os propósitos que a lei está sendo criada, ótimo. Tá? Ótimo, acho que quem tem problema de saúde, que é a questão de radioterapia, quimioterapia, hemodiálise, tá? E mesmo o pessoal que tem bastante idade, que não pode ficar aguardando lá, seria muito bom se a família pudesse levar, tá? E aí trazer logo depois, e o município só paga ali um auxílio combustível. Só que eu lembro que teve um auxílio combustível com uma moça que ficou bem estranha, lá no início de 2025, tá? Para Porto Alegre, são R$450. Então, mais uma vez eu falo o seguinte, poder confiar plenamente no secretário de saúde, eu digo não confio, não tem como, eu conheço a história dele, tá? E aí, deixar para ele decidir quem vai ou quem não vai ser beneficiado. Então deveria ser pelo menos uma equipe que fosse fazer uma análise, tá, daquele protocolo, então, que foi encaminhado pela saúde, dizer se é o caso ou não, ou que fosse um médico que fosse falar, então, não, esse aqui vai ser atendido, esse aqui não. Conforme a necessidade dele. Mas é estranho, tem algumas coisas assim que ficam bem estranhas para nós. Tá? E aí,
Eu digo, ano passado foi mantido uma dentista aqui o ano todo, que parece que não trabalhava. Então, sabe, a gente precisa fazer questionamentos aqui. O propósito da lei é boa, o propósito é bom. Só que vão executar ela conforme os propósitos? Tomara que sim. E eu vou ficar olhando isso. Se a lei for feita com base e trabalhada conforme o seu propósito, ótimo. Agora, se querem começar a fazer benefícios indevidos para um ou para outro, em razão de companheirismo, aí eu acho que vai dar problema. Então, a nossa bancada é favorável sim, mas nós vamos ficar atentos para que não ocorram desvios de finalidade. Se a finalidade da lei for aquela a qual ela se propõe, beleza. Caso contrário, possivelmente dará problema. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Anita. Boa noite, cumprimento o presidente da mesa, o vereador Jorge de Lima. Em nome dele, os meus colegas vereadores, minha colega vereadora Jennifer, os colaboradores dessa casa legislativa, a comunidade que nos acompanha aqui, assistindo a sessão, e especialmente também a comunidade que nos acompanha em suas casas. Em relação ao projeto de lei 56, que é o projeto em discussão, em pauta agora, dizer, né, que eu vejo esse projeto como um projeto de suma importância, que visa, assim, atender uma demanda que hoje o município de Humaitá tem, e que ele visa atender uma realidade que nós temos, né, que é uma realidade de ter um olhar diferenciado com aquelas pessoas que estão passando por essas situações constadas aqui no projeto, que são questões, eu diria assim, individualizadas. Eu diria que cada caso é um caso quando se fala de pessoas doentes, né? São pessoas que muitas vezes estão, sim, em tratamento por radioterapia, quimioterapia, hemodiálise, reabilitação terapêutica, idosos, muitas vezes, que estão em tratamento, em atendimento especializado, com acompanhamento especializado, crianças, né? Ou seja, são pessoas que estão numa situação, eu diria assim, de uma vulnerabilidade diferenciada, que necessitam, sim, então, desse atendimento, atendimentos mais seguidos, né? Desse olhar individualizado, e que não podem, daqui a pouco, estar seguindo uma regra, né? De serem atendidos ou de terem esse benefício somente uma vez por mês, né? Sabemos que são casos específicos, que seguem, de acordo com o que diz a lei, toda uma documentação que é analisada, avaliada, né? Então, dizer, né, que em relação ao projeto, eu concordo com esse projeto no sentido de que ele tem esse olhar diferenciado, que esse auxílio venha, né, como algo que o setor público possa estar ajudando essas pessoas, né, a melhorar a condição de vida pela qual elas passam. Eu diria assim, tenho certeza que todos nós, né, que não estamos passando por esses problemas de saúde, não trocaríamos a nossa saúde por nada, né? E com certeza, se essas pessoas pudessem optar, elas optariam por não estar doentes e por não estarem passando por esse tipo de situação. Então, dizer que eu acho que é sim um dever do setor público olhar de uma forma diferenciada esses grupos, essas pessoas que precisam dessa atenção especial, e concordo, então, com essa alteração no sentido de ajudar, né, de forma diferenciada, de fato, esses pacientes, então, que estão precisando. Seria isso. Obrigada. Com a palavra, senhores vereadores. Ninguém mais se manifestando, coloca a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Maurício Soto.
Cumprimento o presidente dessa casa, em nome dele. Cumprimento os colegas vereadores, colegas vereadoras, servidores dessa casa e os que nos acompanham pelo Facebook. Semana passada eu estive em Porto Alegre visitando cabinetes e visitei o gabinete do deputado Sanderson, que é um pré-candidato ao Senado, e ele é um deputado que ajuda muito na segurança. E falando com o assessor dele, como no primeiro semestre ele não conseguiu ajudar o nosso município, mas provavelmente no segundo semestre ele vai ajudar o nosso município para nós implantar mais câmeras de segurança. Eu estive lá no cemitério de tarde, encontrei o Michael da Logos, e ele me falou também que o Sanderson destinou os recursos para Criciúmal, onde ele também instalou lá, e lá em Criciúmal diz ele que cai direto na Polícia Federal, ou seja, essa câmera, as imagens. Então ele achou, se nós conseguisse, ele vai agora botar ali no cemitério as câmeras, e depois de repente acrescentar mais umas com essa, se vier essa emenda, e colocar mais também lá no cemitério e pudesse cair direto na Polícia Federal. Também tive pensando, queria ter falado até com o prefeito de tarde, para nós fazer um caminhógrafo até no cemitério. Eu vejo muitas pessoas caminhando até lá, aqui do trevo até no cemitério, isso dá uns 1.000 metros, e tem uns 200 metros ali no meio, que já tem passeio, e daí só faltava uns 800 metros, ao menos, se pudesse fazer um lado, porque quando é perto dos finados ali, muita gente idosa caminha para lá com o seu bale, com a sua vassoura, para limpar os túmulos deles, e é perigoso eles caminhar no lado do asfalto, assim. Então, eu acho que seria muito importante se pudesse fazer, ao menos de um lado, um passeio para poder caminhar bem tranquilo até no cemitério, para limpar lá, para deixar em boas condições sempre os túmulos dos antequeridos que estão lá. Viu? Então, amanhã depois eu vou falar com o prefeito para ver o que ele acha. Eu acho que seria muito importante se tivesse ao menos um caminhógrafo, porque a maioria que caminha tem só ali na praça, eles vão caminhar. Nos outros lugares é difícil na estrada, tu caminhar na RS, não tem acostamento, nada. Então, eu vou falar com o prefeito para ver o que ele acha de nós, ao menos fazer de um lado, ao menos um caminhógrafo. Então, seria isso. Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Rosnaldo. Cumprimento o senhor presidente dessa casa, Jorge de Lima, colegas vereadoras, vereadores, nosso pessoal que nos acompanha com seus trabalhos aqui, com a transmissão pelo Facebook, aos secretários da Câmara, pessoal dos bairros, das vilas, da cidade e do interior do nosso município. Quero aqui colocar a respeito de mais esse episódio no nosso município. Lamentavelmente, aconteceu de novo o que a gente não queria que acontecesse mais, esse vandalismo que fizeram de novo no nosso cemitério. Quero dizer aqui que eu fui mais uma vez vou falar, que eu fui um dos autores para colocar a luz e as câmaras lá no cemitério. Mas não é por mim e nem pelos colegas, que eu sei que os meus colegas também já cobraram do prefeito, que ele fizesse esse trabalho lá, porque a RGE faz horas, tempo já que colocou essa luz lá, que era a mais difícil. E o porquê agora não instalar as câmaras e não colocar, iluminar o nosso cemitério? Aí peguei rapidamente o telefone e liguei para ele. E aí, prefeito,
O que está acontecendo? Mais um vandalismo no nosso município, no nosso cemitério. E o senhor? O que o senhor está fazendo? Vamos trabalhar? Vamos fazer funcionar aquilo lá. E ele disse para mim, sim, que é hoje, né, segunda-feira, de tarde, vai vir o tenente ali, porque eles querem mudar o sistema aqui. Na verdade, já era para estar pronto, diz ele. Eu vou colocar aqui, eu não sou de falar pelos outros, mas eu vou colocar aqui o que ele falou para mim. Que ele ia então, né, ter essa reunião, porque eles iriam mudar o sistema de monitoramento, porque esse monitoramento que eles querem colocar lá vai ser um monitoramento que é onde a Polícia Federal também consegue acompanhar. Então, se é o que ele está falando, que é para melhorar, então que faça de uma vez esse trabalho. Não adianta nós ficar aí dizendo um para o outro, mas de novo, e não se resolve. Temos que resolver sim esse problema. É gravíssimo isso aí. E eu aconselho também aqui que as pessoas que vão fazer esses letreiros não façam mais de metal. Coloquem essas placas luminosas, escritas lá, eu tenho lá da minha mãe e meu pai, já faz anos, e aquilo lá dá para renovar de tempo em tempo, sempre fica novinha e não tem esse problema de acontecer dele lá roubar. E mesmo com câmera, e mesmo com iluminar lá, olha, pro ladrão é complicado. Vamos tentar. Com a polícia, já tem o guarda que faz o seu roteiro lá, e veio acontecer de novo. Então, o que nós vamos fazer? A comunidade que tem lá seus entes queridos não pode continuar assim. Então, peço aos colegas vereadores que quando tiverem uma folguinha que conversar com o prefeito, coloquem o que eu estou falando aqui também. Prefeito, vamos dar um jeito de iluminar e colocar câmera no cemitério. Eu acho que talvez só eu não chegue, então os colegas também podem botar uma pressão no prefeito, porque temos que resolver essa situação do nosso cemitério. Eu tenho uma preocupação muito grande e não vou parar. Se precisar, cada semana agora eu vou cobrar dele. Porque eu acho que cobrando pode ser que nós vamos resolver. Quero aqui também parabenizar o grupo dos bairros e vilas ali, que fizeram uma brilhante festa nesse final de semana, no sábado, onde teve uma integração muito bonita. Estive lá também, pessoal que veio das cidades vizinhas com jogar bocha, chutar pênalti, participar, estava muito bonito. Então, quero parabenizar pela organização do pessoal lá que trabalharam incansavelmente com todo aquele tempo que sábado de noite, na sexta para amanhecer sábado, choveu tanto que dava quase para desistir de fazer uma festa, mas eles tiveram coragem e assaram um porco e fizeram a sua festa. Então, eu vejo assim que a boa vontade, a determinação de quando quer se fazer as coisas, faz, né? Então, muitos têm bastante como líder. Muitos têm tempo para fazer as coisas e muitas vezes se colocam para trás e dizem assim, mas hoje está chovendo, não sei o quê. Não, eles estiveram lá, um por um eu acompanhei, trabalharam direitinho. Então, quero parabenizar. E também temos agora o Dia das Mães. Quero parabenizar principalmente a minha esposa, que é mãe, minha filha, que é mãe, minhas colegas vereadoras, que são mãe, as mães do nosso município de Humaitá, que estão todos me ouvindo. Fica aqui meu abraço, meu carinho, que aproveite bem esse Dia das Mães, porque a palavra de mãe, eu sempre disse, já nasceu abençoada e a boniteza nasceu nas mães. O Mano Lima fez uma música que diz assim, as bonitezas ficou nas mulheres. E eu acredito também, porque os homens, nós nascemos já tudo feio. Muito obrigado a todos. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador do SP3.
Já que o vereador Rosinaldo estava brincando, mas dizer, uns nasceram feios, outros mais feios ainda. Bem, pessoal, então, o pessoal me cobrou aqui algumas luzes apagadas aqui na cidade, tá? Então, o setor responsável, hoje alguém me disse, consertaram aqui na frente da minha casa, que bom, tá? Então, acho que a agilidade também pode ser, tá, um fato do setor, tá? Então, dá uma passada, tá? Sugestão minha, dá uma passada à noite, identifico aqueles pontos onde que as luzes não estão ligando, tá? Pontuam, e aí faço a correção aí durante a semana. Bem, o pessoal de Perdidas também está dizendo lá que a iluminação pública lá está bastante precária, muitas lâmpadas não estão ligando, então quem sabe o setor responsável dá um pulinho lá, dá uma verificada lá. O pessoal da Perdidas também está reclamando de estrada sem cascalho lá, e essa chuva forte agora já fez aparecer o problema, tá? Lugares com atoleiros já, então o pessoal da Secretaria de Obras, dá um pulinho lá, tá? Vamos verificar onde que está faltando cascalho e vamos tomar providências. Até porque, tá, El Niño está chegando, tá, e os homens do tempo, chamados meteorologistas, estão dizendo que será possivelmente um dos mais fortes. Então, não falam depois que não estão avisados. Tá? Setor do parque, se agilizam. Tá? Já tem bueiros trancados, já tem água correndo de lado a lado nas estradas, e água correndo de lado a lado acaba com a estrada. Tá, ali embaixo, perto do Parque de Rodeios, está trancado desde a sexta-feira à noite, naquela chuva forte, e a água está jorando pela estrada, acaba com a estrada. Vice-prefeito, sei que falou muito na campanha de bueiros trancados, dá um pulinho lá, dá uma olhada, fala com o setor responsável, toma providência também, não é só em tempo de campanha, é durante o mandato. Outra coisa, ali embaixo, perto do Lajado Curva, ali, para cima do salão, tá? Aquilo ali é uma estrada histórica, antiga, tá? Tem umas curvas ali cruéis, tá? E a estrada ainda faz uma inclinação para fora, tá? Agora, em poucos dias, 2 acidentes ali. Então, poder público, vamos lá, aquilo lá está mais do que na hora, diz que a proprietária ali já autorizou a cortar aquelas curvas ali, a melhorar aquela questão toda. Ali sobem e descem caminhões porcadeiros. Há poucos dias quase que desceu a ribanceira, tá? Porque acaba derrapando, tá? Escorrega no momento que vai fazer a curva, a estrada tem uma inclinação para fora, tá? Então vão até o local, tá? Verifico o que eu conheço faz muito tempo, tá? Inclusive de moto ali é um lugar perigoso. Então, não esperam dar óbitos ali naquele local para tomar providências. Vamos agir antes. Prevenção. A prevenção é muito mais importante do que querer remediar depois. Aí, já família chorando, vidas perdidas, aí já não resolve mais. Aí é apenas um tapa-buraco. Tá? Aquela coisa que não fica mais bem. Outra coisa. Fiquei sabendo hoje, e pessoas até de certo modo indignadas, que um veículo da saúde estava no final de semana aí na Associação de Esportes e o motorista jogando bocha. Aí diz que foram questionar sobre isso, mas tem autorização do secretário de saúde. Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Estão confundindo público com privado? Eu acho que carros da saúde não são para ficar numa associação, numa entidade, numa comunidade e o pessoal se divertindo. Que pegue seu carro particular, então, se ele tem autorização para ir até lá. Mas carros de saúde não, isso fica muito mal, isso pega muito mal. Um minuto, vereador. A população vai cobrar e vai cobrar muito isso. Tenho absoluta certeza disso, porque não se faz isso. Pelo amor de Deus, eu digo assim, eu que trabalhava na Brigada Militar, pegava uma viatura e me divertia num bar, pedir para ser excluído. Então que façam pelo menos alguma coisa, que corrijam esses detalhezinhos aí que pegam muito mal, muito mal mesmo. Mas, como eu sempre digo, se eu não me espanto, não me assusto com algumas coisas que eu acabo vendo, até porque eu conheço as pessoas. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Jennifer.
Primeiramente, boa noite a todos. Cumprimento aos meus colegas vereadores, servidores dessa Casa Legislativa, comunidade que aqui se faz presente e também que nos ouve, então, pela rádio, desculpa, o poder do hábito, que nos escutam, então, pela transmissão no Facebook e no YouTube. Bom, primeiramente, gostaria aqui também de reforçar a fala que meu colega Décio já colocou no início, né, sobre uma premiação que o nosso município teve. Então, gostaria de enfatizar novamente, porque a gente vê que é algo muito bom que aconteceu. Então, tivemos a cerimônia de entrega dessa premiação do programa Alfabetiza Tchê, no dia 27 de abril. Esse programa, né, ele reconhece as melhores escolas dentre todos os municípios participantes, que são cerca de 497 municípios que participam, e o Maitá esteve entre esses 200 municípios que foram, né, contemplados, que tiveram esse reconhecimento. Então, acho que aqui fica a questão de parabenizar aos professores envolvidos nisso, parabenizar aos alunos também, né, que se envolveram, que se dedicaram nisso, e, claro, também a gestão que fez parte desse processo e dessa premiação. Então, esse programa, ele reconhece as melhores escolas, né, no sentido de uma avaliação que é feita em língua portuguesa nas escolas. Então, a escola que recebeu essa premiação foi o Fernando Ferrari, né, e hoje, então, essa escola, ela segue como uma escola mentora para outras escolas, né, sendo incentivadora de que se busque cada vez mais melhorias. Então, como o colega Petri colocou no início, se refere ao ano de 2024, então foi sim na gestão passada, e a premiação, então, ocorreu agora pelo governo do estado. Acho que fica aqui, né, o nosso sentimento de gratidão por ter acontecido isso e o nosso pedido para que essas premiações continuem acontecendo agora, né, não só na Escola Fernando Ferrari, mas que se expanda, né, para as outras escolas do nosso município, porque esse prêmio, de certa forma, a gente vê como sendo algo de reconhecimento pelo trabalho das professoras, né, de toda uma equipe de secretários, enfim, que está por trás disso. Então, que isso continue acontecendo. Porém, eu gostaria, né, diante disso, de fazer algumas ressalvas e até alguns questionamentos para o Executivo, né, para que busque soluções e melhorias em alguns setores da educação, para que a gente consiga continuar alcançando esse reconhecimento do Estado, seja no programa Alfabetiza Tchê ou em outros programas que possam existir. Um exemplo que a gente tem disso, de algo que precisamos melhorar, é a Escola Sandra Freitas. Né, a escola está desde o dia 13 de março, aproximadamente, sem diretora. Né, então, acho que isso é algo que a gente vê como que é negativo para as crianças, para a nossa comunidade como um todo, porque, de certa forma, a escola fica sem o tripulante. Né? Então, o diretor, a diretora, enfim, ela é um papel muito importante e decisivo na educação, no andamento de uma escola. Então, acho que é algo que o Executivo precisa, sim, tomar providências com relação a isso. Também, acho que referente, podemos até mencionar aqui a Secretaria de Educação, né, que até hoje a gente não tem alguém nomeado como secretário da Educação, que é algo tão importante. A gente sabe que é o secretário da Administração que ocupa as duas secretarias, né, então o trabalho que existe para gerir um município, seja na Secretaria da Administração e na Educação, e ainda a mesma pessoa ocupar esse cargo, então a gente vê que isso pode gerar muitas falhas, né? Então, será que não tem ninguém do quadro que seja bom o suficiente para assumir essa secretaria? Né? Porque o prefeito não nomeia alguém como secretária de Educação. A gente vê ali as gurias trabalhando tanto, será que elas não são capazes de serem, né, secretárias da Educação do nosso município? Né? Então, fica esse questionamento e que se tome providências com relação a isso. Outro ponto também que chegou até mim referente à educação é de que o transporte escolar está com falhas. Então, é necessário que se busque avaliar os contratos que foram feitos, porque tem relatos que estão indo buscar as crianças de táxi. Né? Então, imagina uma mãe às 6 e pouco da manhã, chega um táxi estranho, um táxi preto, e a mando de um secretário diz que a sua filha precisa embarcar nesse táxi para ir para a escola. Que mãe, né, vai colocar uma filha, uma menina principalmente, né, em um táxi que ela nem conhece, nem sabe quem é? Então, isso aconteceu,
e acredito, espero que não volte a acontecer, porque isso é lamentável. Isso... Seu tempo. Você não me avisou de 1 minuto de novo, segunda vez já. Então, era isso, minhas palavras. Feliz Dia das Mães para todas as mães. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereadora. Dispenso saudações. Não poderia deixar de passar aqui, né? E deixar as nossas mães da nossa comunidade um abraço bem caloroso, né? E em nossa homenagem em relação ao Dia das Mães. Dizer que as mães da nossa comunidade, elas são sim a estrutura, são o alicerce da nossa comunidade. Hoje, cada casa que tem um grupo familiar, né, cada casa que se trabalha, se tem valores como honestidade, trabalho, tem-se por trás as mães, né? Então eu vejo assim que as mães são sim um alicerce, uma base, a estrutura essencial das nossas famílias. Então que todas as mães se sintam abraçadas por esse seu Dia das Mães, por seus filhos, pelos seus entes queridos, né? Que saibamos sempre reconhecer o valor de nossas mães dentro da estrutura da família e que elas não se sintam só valoradas no Dia das Mães, mas sim que elas sintam-se valoradas, né, e respeitadas todos os dias pelos seus entes queridos e pela sua estrutura de família. Então, a todas as mães da nossa comunidade, um abraço. Também fico feliz, né, no sentido de eu vir aqui, que estão sendo tomadas algumas providências em relação aos últimos acontecidos em relação ao cemitério. Eu diria assim, com qualquer pessoa que a gente se encontrou, acho que nesse fim de semana a gente só ouviu indignação frente aos acontecidos, mais uma vez, com o nosso cemitério municipal, né? Então, como sugestão, sim, acho que é uma sugestão das pessoas da nossa comunidade a questão do monitoramento por câmeras, né? Então, que o executivo tome providências nesse sentido e que faça o que tem que ser feito, né? O mais breve possível. É um pedido da nossa comunidade, que a nossa comunidade não precise mais uma vez estar passando por esse tipo de situação, que são situações que nos deixam indignados, né? Às vezes a gente se questiona, né, que tipo de pessoas que conseguem fazer esse tipo de coisa, né? Que tipo de valores essas pessoas têm para elas conseguirem fazer isso. De fato, não podemos acreditar que seja alguém de nossa comunidade, né? Porque quando se olha em volta, não cabe isso dentro do que nós temos hoje dentro do município. Infelizmente, esse tipo de situações acontecem, mas que o setor público tome providências e que esse tipo de situação não volte a acontecer mais. É um pedido, acho que não nosso, né? É um pedido da comunidade, é um pedido de cada pessoa que teve túmulo violado lá, mexido, de seus entes queridos, né? Que tanto a gente preza e cuida, né? E quer bem, e não pode acontecer esse tipo de coisa. Seria isso. Com a palavra, vereador Fernando Gatman. Boa noite, senhor presidente, demais colegas da mesa, vereadoras, vereadores. Como na última sessão, né, fui novamente criticado pela minha fala aqui nessa tribuna, mas quero que a população saiba que aqui dentro cada um é livre de falar quanto tempo quiser e o que quiser, porque a lei da Câmara está aí, né? Então, assim, acho que falam em respeito você começa aqui dentro também, né? Porque às vezes tem alguns que faltam com respeito aí, né? Acho que
né, nem sempre a minha fala ofende as pessoas. Muitas vezes são verdades, mas não são admitidas pelas pessoas, né? Então, não adianta tentar, né, inverter as conversas que a gente fala, né? Eu sempre respeitei as pessoas, né? Como lá fora, tem alguns problemas, sim, mas sempre a gente enxerga as coisas bem, né? Então, alguns problemas desses foram outras pessoas que mandaram as pessoas, né, me atingir, né? Para daí outras pessoas terem o que falar de mim, né? Para tentar denegrir a minha imagem, né? Isso é verídico. Tenho até testemunhas sobre isso, né? Se querem saber, tem, né? Vários, né? Então, acho que isso aí está mais que na hora de parar com isso aí. E isso aí é uma vergonha. Não é que vim aqui falar, né, da gente, mas tem que ver o que está acontecendo por trás primeiro, né? Então, acho que eu, como esses dias aí me falaram que eu apoiava quem roubava. Eu não apoio quem rouba. Eu nunca roubei na minha vida até hoje, né? Porque se tem alguém que rouba bastante, mas rouba pouco, deve saber. Eu nunca roubei, né? Sempre fiz meus negócios certos, né? Nunca tentei lograr ninguém, né? Então, acho que assim, as coisas, né, acontecem. Isso pode acontecer, né, para qualquer um. A gente enxerga por aí as coisas, né? Então, não é só porque eu sou vereador que daí ficam, né, me criticando aqui dentro dessa casa, né? Então, tem mais coisas ali. E tem muitos que têm que olhar também para seu passado, né? Não pode só querer falar dos outros, né? Então, muitos problemas já aconteceram e acontecem no decorrer da vida das pessoas, né? Isso é normal, né? Então, acho que eu sempre digo, né? Quem quer ser respeitado tem que respeitar também, né? Então, não é assim. Muitos aprendem a não respeitar as pessoas porque enxergam, né, nos meios de comunicação aí, do que acontece, né? Daí muitos tentam, né, copiar as coisas. Não é assim que se faz, né? Então, acho que, né, cada um pensa um pouco, porque não é só criticar os outros, né? Eu acho que tem que manter a ética, né? E aqui dentro dessa casa é de manter a ética, é o que eu sempre falo, né? Então, acho que também sobre o cemitério, esse vandalismo aí de novo, de roubo dessas partes dos túmulos aí, também acho que tem que ser urgente, né, uma tomada, né, uma atitude. Hoje, até estive de tarde aí também na prefeitura e cobrei o prefeito também, né, assim como, né, o Ronaldo falou antes aí, a gente também, né, cobrou. Então, também quero dar um parabéns pelo Dia das Mães, né, para todas as mães, né. Então, acho que né, de todo nossas Humaitá e os demais municípios também, os que nos acompanham e as mães que nos acompanham, né? Então, acho que também já no sábado foi, né, trabalhado em algumas estradas aí para recuperar, né, para ter a passagem de carros, mas ainda tem vários lugares, né, a ser feito, porque não consegue fazer tudo num dia, né? Então, acho que, né, hoje estavam, né, a trabalho de novo, né, muitas máquinas, então acho que tem que ser, né, tomado uma atitude rápida, né, porque amanhã depois chove de novo, né, e as estradas estão daquele jeito, né. Então, muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Maurício Cardoso. Dispenso saudações. Eu acho que aqui cada um na tribuna pode falar, digamos assim, o que bem entender, né? Mas às vezes em quando pode ter algumas consequências, né? Respeito muito todos os colegas, né?
mas algo que o colega vereador Fernando comentou agora há pouco, eu não concordo. Que o senhor nunca lucrou ninguém. Porque eu faz mais de 10 anos que eu fiz um negócio com o senhor e o senhor esqueceu. Mas eu não esqueci. Aliás, eu nunca vou esquecer porque foi o momento mais difícil da minha vida financeira. Eu trabalhava de dia para comer de noite, muitas vezes não sobrava. Quem estuda fora sabe a dificuldade que é, né? Escola pública, né? Particular. E esse débito ficou até hoje. Né? Então, não concordo particularmente nessa questão. Só que também não vem ao caso, porque eu acredito que problemas particulares não se devem tratar aqui na tribuna. Mas já que o senhor comentou a respeito disso, é bom te recordar, então. Gostaria também de chamar a atenção novamente do Executivo, né, em relação ao projeto técnico da RS 472. Né. Um futuro talvez bem próximo aí, a RS 305, né, que liga Horizontina a Criciúmal, vai estar concluída. E de Criciúmal até Três Passos. Né. E nós vamos ficar, mais uma vez, para trás, digamos assim, né? Vai se criar novas rotas alternativas na nossa região e o Humaitá vai ficar. Não vai ter rotas no nosso município. Então, eu acho que a gestão anterior já pecou, né, em não fazer o projeto técnico da RS 472. A gestão atual continua pecando, né, que várias vezes nós tivemos em comitivas, principalmente ali a Porto Alegre, né, e o que bate é realmente o projeto. Tu pode bater na porta em qual deputado que seja, na secretaria, primeiramente é projeto. E não só eu sei disso, como os colegas vereadores também sabem, né, de todos os partidos, né. Então eu gostaria assim que o prefeito não tentasse perder mais tempo, digamos assim, em pelo menos dar o pontapé inicial. Se depois o Estado, enfim, não quiser fazer, ou não tiver recurso, enrolar, enfim, o município não fizer, tudo bem. Mas cabe ao Executivo agora tomar frente e realmente fazer esse projeto. E o desenvolvimento só acontece quando existe a rodovia que corta o município. A gente enxerga praticamente toda semana aí, passa pelo trecho aí de São Martinho a Boa Vista, que dá sequência em 3 de Maio. A diferença que dá tu passar por lá ou tu passar por aqui em Humaitá. É gritante, né? E simplesmente são municípios semelhantes ao nosso, né? E que hoje estão com um passo bem mais avançado. Um minuto, vereador. Também gostaria de deixar um abraço aí para todas as mães do nosso município, principalmente a minha mãe, né? A minha namorada, minha esposa e a minha irmã, mas principalmente minha mãe. Né? Então, um abraço a todos e boa noite. Com a palavra, senhores vereadores. Como líder de bancada, vereador da SBT, com a palavra. Bem, o vereador Fernando, acho que ele é extremamente infeliz quando ele vem falar aqui. Vereador Fernando, quando você tem um telhado de vidro, você não pode jogar pedras. Tá? A própria pedra pode acabar quebrando seu telhado. Então, ele diz aqui que pessoas vão instigar outras pessoas para armar confusão com ele. Jesus do céu! Se ele faz referência a mim, ele deve estar redondamente enganado. Vocês acham que um cara que tem a vivência que eu tenho, que passei pelo que eu passei, que tem o estudo que eu tenho, vou perder um precioso segundo para fazer esse tipo de coisa? Não falei do senhor.
Menos mal, então. Tá? E aí eu vou lhe dizer uma coisa assim, ó, várias pessoas, as pessoas da comunidade, elas enxergam também. Me responda aqui se quiser. O seu veículo Fiat Uno tem placa na traseira? Não tem. O senhor está andando, não sei se há meses, ou dias, ou semanas, com um veículo sem placas na traseira. Isso é feio. Isso é feio. Isso é feio para um vereador que é um representante do povo. O senhor tem que cuidar do que o senhor fala, vereador. O senhor tem que se corrigir. Aceita isso como um conselho de amigo. Aceita isso como um conselho de amigo. Então, assim, sobre a RSC 472, o vereador Maurício foi muito feliz. Eu digo assim, não existe obra sem projeto. E depois, obra iniciada tem prioridade. Tá? A 305 está terminando, o trecho entre Criciúmal e Horizontina está quase pronto. Passei lá domingo, avança cada semana. Tá? Então, assim, ela começou com uma emenda de 10 milhões do Darley. Tá? Hoje já tem investimento de 200 e poucos milhões lá. Então, se nós não começarmos a RSC 472, nós vamos ficar sem a pavimentação dessa importante rodovia. Eu não sei o que esse executivo pensa. Ficaram 3,2 milhões de reais em caixa. Pega 180 mil e vai pagar esse projeto, pelo amor de Deus. Sabe? Está jogando o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos no lixo. Obrigando eles a irem embora de Humaitá por falta de perspectiva. Nós vamos ficar um município isolado, sem rotas, como o vereador Maurício falou. Então, mais uma vez, senhor prefeito municipal, seu terceiro mandato, se o senhor nunca se preocupou com a sociedade maitense, se preocupe a partir de hoje. Mesma coisa com relação ao cemitério municipal. Se mexa, pelo amor de Deus. O senhor podia ter feito isso nos seus outros mandatos. Então, podia ter feito ano passado também. O vereador Osnaldo foi muito feliz também na sua colocação. Não o fez. A RGE, que a gente pensava que era a parte mais difícil, fez a sua parte. Hoje a nossa população, mais uma vez, chora, tá? E vai ter que arcar com todo esse prejuízo novamente. Tá? Então, para finalizar, mais uma vez, então, feliz Dia das Mães a todas as mamães, tá? Em especial também a mamãe da Louise, tá? A minha companheira Cristiane, tá? A minha mãezinha, então, que já está no céu, que teve que partir, tá? Contra a sua vontade, mas... Mamãe, um abraço. Tá? Então, feliz Dia das Mães a todos, uma boa semana e até a próxima sessão. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores. Não havendo mais manifestações, em nome de Deus, encerramos os trabalhos às 21h16.